tem uma parte sua que você nunca olha, uma parte que você empurra para baixo, que você evita, que você esconde até de si mesmo, uma parte que te causa vergonha, medo, culpa ou raiva. E ainda assim, essa parte é a que mais te controla. Carl Jung chamou isso de a sombra. E talvez tudo que deu errado na sua vida tenha nascido dessa guerra silenciosa entre você e aquilo que você tenta não ser. Mas calma, não foge agora, porque ao longo deste vídeo você vai descobrir uma verdade que pode virar sua mente do avesso. Não é o lado bonito que te domina, é o lado que você recusa. E quando você não olha para ele, ele olha por você. Mas antes de te explicar isso de um jeito brutal, deixa eu te levar para o início da tua história, menos. E não é um início poético, é aquele dia, anos atrás, em que você percebeu que precisava esconder algo. Pode ter sido quando você chorou e alguém disse, engole isso. Ou quando você ficou bravo e te mandaram calar a boca. Ou quando você expressou uma vontade verdadeira e riram de você. Ou quando alguém te comparou, te julgou. Foi ali que uma parte sua foi exilada. E você, sem perceber, criou sua primeira sombra. E desde então, tudo que você rejeita em si mesmo vai para esse porão psicológico. Só que o que é reprimido não desaparece. Ele cresce, escurece, se deforma e se torna uma força que controla tudo que você faz, sem você perceber. Carl Jung dizia isso de um jeito que chega a dar calafrio, até você tornar consciente o que é inconsciente. Ele dirigirá sua vida menos e você o chamará de destino. Agora, respira, porque isso significa que talvez você tenha passado anos culpando a vida por coisas que, na verdade, eram você lutando contra você. Mas calma, isso não é um ataque, é o início da tua libertação. E os estoicos entram aqui com a precisão de um cirurgião. Eles ensinavam que você só tem controle real sobre os seus pensamentos, suas reações, suas interpretações. Mas como controlar algo que você nem vê? Como dominar algo que você finge que não existe? Como ser livre se você é escravo da parte secreta da sua mente? É aqui que Jung e Marco Aurélio apertam tua consciência juntos. Se você não encara a sombra, ela te domina por trás. E é por isso que você explode do nada. É por isso que você sente ciúme, que não faz sentido. É por isso que você se sabota antes de conseguir algo bom. É por isso que você tem medo de fracassar e também medo de ter sucesso. É por isso que você se esconde em relacionamentos, trabalhos, hábitos. É por isso que você repete ciclos que te destroem. Não é azar, não é destino, é sombra. Mas a parte mais brutal é essa. A sombra sabe tudo sobre você. Ela conhece teus gatilhos. Ela conhece teus traumas. Ela conhece teus vazios. E ela usa tudo isso contra você. Não por maldade, mas porque você nunca a ensinou a existir de outra forma. Enquanto isso, você vive fingindo que é forte, estável, racional. Mas por dentro carrega um furacão amarrado com barbante. Só que hoje, neste vídeo, eu quero que esse barbante finalmente arrebente, porque você não nasceu para viver dividido entre o que mostra e o que esconde. Você nasceu para ser inteiro. E para isso, você precisa descer até o porão. Sim, aquele lugar dentro de você onde ficam memórias quebradas, medos antigos, raivas que você nunca admitiu, desejos reprimidos, tristeza acumulada, mas calma. Não entra lá, sem luz. E é aqui que o estoicismo vira sua lanterna. Porque enquanto Jung te mostra o que existe na escuridão, os estoicos te mostram como caminhar dentro dela sem se perder. Eles te ensinam a olhar para dentro sem colapsar, a aceitar o que sente sem virar escravo disso, a observar sem julgamento, a reconhecer o que existe para então dominar. E aqui vem uma coisa que poucos têm coragem de ouvir. O que você mais teme em si mesmo é justamente o que mais poderia te fortalecer. A raiva que você reprime poderia virar coragem. A tristeza que você esconde poderia virar empatia. O ciúme que te consome poderia virar autoconhecimento. O medo que te paralisa menos poderia virar clareza. A impulsividade que te prejudica menos poderia virar intensidade criativa. A sombra não é um monstro. É uma parte sua que implora para ser integrada.
mas você prefere fingir que está tudo bem. Você prefere dizer, não sou assim. Você prefere culpar os outros, culpar o destino, culpar a vida, porque admitir que o inimigo está dentro e dói profundamente. Mas é essa dor que te liberta, porque no fundo ninguém te fez maior mal do que você mesmo, e ninguém pode te curar mais do que você mesmo. Jung dizia que a sombra é o portal para a individuação, o processo de se tornar plenamente você. Os estoicos diziam que viver segundo a natureza é viver em verdade consigo mesmo. Os dois estão falando da mesma coisa. Ser quem você é de verdade exige coragem para olhar o que você não quer ver. E eu sei que você tenta, eu sei que você luta, eu sei que muitas vezes você acorda com um peso que não sabe explicar. Eu sei que você sente que carrega algo que não pertence ao presente. Eu sei que tem dias em que você se olha no espelho e sente que não reconhece mais quem tá ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Isso não é fracasso. Isso é o teu inconsciente batendo na porta, pedindo para ser ouvido. E se você não abrir essa porta, e quando ele arromba, vem em forma de crise, sabotagem, destruição emocional. É por isso que metade dos teus problemas parece repetir como um padrão. Você não está vivendo a vida, menos está repetindo a sombra. Mas agora, nesse momento, você começa a despertar. Porque agora você percebe que não existe cura sem consciência. Não existe força sem vulnerabilidade. Não existe liberdade sem olhar para o que estava escondido. E aqui vai a parte mais importante de todo este vídeo. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser libertada quando você olha para ela de frente. Ela se transforma quando você dá nome ao medo. Ele perde poder. Quando você admite uma fraqueza, ela para de controlar você. Quando você aceita um sentimento, ele para de te manipular. E um dizia, onde você tropeça, ali está o seu tesouro. E os estoicos completariam, o obstáculo é o caminho. É tudo a mesma verdade. O que você evita te domina, o que você encara te liberta. E agora eu quero que você faça uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Qual parte sua você mais teme? É a tua raiva? É o teu ciúme? E é o teu ego? É tua vulnerabilidade? É o medo de não ser suficiente? É o medo de ser rejeitado? De amar e ser abandonado? De tentar e falhar? De olhar para dentro e descobrir que não é quem imaginava? Seja qual for, é daí que nasce o seu poder. Isso é a sombra pedindo para ser integrada. Ela só quer voltar para casa. Ela só quer que você pare de fugir de si mesmo. E o dia que você fizer isso, o dia que você olhar para dentro com coragem, o dia que você abraçar aquilo que tentou enterrar, nesse dia, a tua vida muda. Porque você para de reagir. Você para de explodir. Você para de se sabotar. Você para de repetir velhas histórias. Você para de ferir quem você ama. Você para de esconder quem você é. E finalmente, você começa a viver como alguém inteiro. Esse é o verdadeiro self. Esse é o despertar. Esse é o início da tua libertação. E se essa mensagem te tocou, mesmo que um pouco, eu quero que você escreva aí embaixo. Eu encaro minha sombra. Isso ativa algo. Isso sela o compromisso com você mesmo. Isso abre o portal que você evitou por tantos anos. E amanhã, a gente continua essa jornada juntos. Respira, escreve e age. O resto é barulho.